e depois eu não fui muito no banheiro e perdi peso. Ou seja, estratégia errada. Exato, porque eu desidratei. Não, e sem falar que o que ele suava com aquela camisa social, velho, pelo amor de Deus. Agora me diz, Donato, o corpo de um atleta de fisiculturismo, a ingesta de altas calorias, essa capacidade do atleta em acumular tantos músculos, acaba fazendo dele uma pessoa singular no que diz respeito a esse tipo de situação? Não. O dele é o contrário. Ele põe um pouquinho de fibra, o intestino É solta. o que eu falei no começo, cada um responde de uma forma. Então, assim, eu tenho a literatura ali, ela me deu as informações, eu vou aplicar. Só que aí está a ponte. Como aplicar em você? Exato. A pergunta que fica, como trabalhar com a microbiota sem estragar ela? Mas aí deixa eu complementar uma coisa para vocês antes, que é uma das coisas também mais difíceis do trabalho do nutricionista. Você sempre tem uma variação do resultado imediato baseado no que você comeu anteriormente. Então, quando você fala, tal coisa me dá diarreia, mas o que você comeu antes? Que estado que estava o seu intestino? E quando a gente olha, por exemplo, essa questão relacionada à fermentação, quando você falou tomate, quando a gente olha a dieta de Low Food Maps, que é a comida que vai ter, que é o tipo de alimento que vai ter uma fermentação diferente, que vai ter uma absorção diferente. Então, até isso o nutricionista ele acaba tendo que olhar. O que eu acho bacana? Isso são coisas que as pessoas elas absolutamente ignoravam. E por isso elas achavam que, não, eu não preciso de nutricionista, eu sei comer. Né? Isso é sério. Você sabe que é engraçado que você tocou nesse assunto, que a gente também não tinha comentado, né? Eu tenho amizade com o Arthur Duval, que é deputado, e tenho amizade com um deputado do Paraná, que é meu paciente, que é o Ricardo Arruda. E eu pedi para eles um projeto de lei para eu estudar o que é. Porque uma das coisas que eu tinha vontade de fazer, e que assim, eu não sou político, mas que eu sinto que é uma coisa boa para o Brasil, é que você tem o ensino de nutrição na escola. Como que você tem um cara que sabe multiplicar ângulo, mas não sabe o que ele vai comer no almoço? Como que... Cara, isso não entra na cabeça. Beleza, ele vai passar isso. Se ele for fazer, sei lá, engenharia, ele vai usar a multiplicação de ângulo pro resto da vida. Mas se ele for fazer medicina, ele nunca mais vai fazer. Ele vai esquecer o que é seno e cosseno. Agora, ele vai comer todo dia. Pelo menos 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia, ele vai comer. Então, é inadmissível que você não tenha um cara. Então, do mesmo jeito que a gente tem educação física, que é uma coisa que a gente carrega para a vida, a gente precisa de uma educação nutricional. Vamos ver o que acontece, né? Ou quando você falou da fibra, o que acontece? Didaticamente, no alimento, você pode ter 2 tipos. A insolúvel, que é a casca, e a solúvel, que é a polpa da maçã, por exemplo. Só que em determinadas pessoas, como o Musão falou, tipo o Food Map, que é fruto, oligosacarídeo, fermentáveis e polióis. Cada um que tem a microbiota responde diferente. Então, eu pergunto na consulta, tem algum alimento que cai mal na digestão? Pimentão, clássico. Pepino, clássico. Suco de laranja, passada a laranja, fermenta, clássico. Banana azia. Então, tem muita coisa que, na entrevista de meia hora, que você sabe, você tem que conhecer a vida dela na parte nutricional para não errar na hora de colocar a dieta, de prescrever a dieta. Então, eu vou respeitar o que você sabe que já te faz mal. Né? Com certeza. Mas assim, quando vocês estão abordando isso, para mim, a concepção geral é, se você faz um implante disso dentro da escola fundamentada, logo no início, você zera muito dos problemas atuais com relação à obesidade. Exatamente. E aí você interfere diretamente no trabalho do médico. O médico ele quer produzir. Não é o seu caso, mas a maioria trata a doença, não faz a profilaxia. Então, só que isso impede o que é o avanço da medicina, porque se a gente fica tratando coisa básica, Júlio, o resto não anda para frente. Você está pegando gente tratando obesidade, que é uma coisa que, cara, é 100% comportamental. Sim. Se a gente tivesse um nutricionista na escola, pensa que não é só questão dele ensinar. O que muitas vezes acontece com um profissional de educação física que está sendo professor de educação física? Ele tem contato com o aluno, ele tem questões da área afetiva, porque ele observa a relação de um aluno com outro jogando, então ele vê empatia, fair play, ele vê a capacidade de interação, e ele saca quando o cara ele tem algum probleminha. Ele chama o psicólogo da escola e fala, tá vendo aquele aluno? Ele tá assim, assim, assim. O psicólogo chama o pai, aí a coisa vai desenrolando. Agora, imagina que se a gente tivesse um nutricionista dando aula e, de repente, ele identifica um menino ou uma menina que tem um padrão, por exemplo, de restrição alimentar aos 11 anos de idade. Mas, professor, isso não pode comer. Na verdade, só come nuggets e batata frita. Ou, por exemplo, isso. Então, a gente tem as duas coisas. Você está tratando o transtorno alimentar na saída.
olha quanta gente transtornada. Você sabe que o trabalho da Roberta é a avaliação de transtorno alimentar em alunos de nutrição. Cara, é altíssima prevalência. Sim, eu concordo. Então tem gente que vai fazer nutrição. Se você puxar da tua memória, você vai lembrar de gente que fala assim, cara, essa pessoa não está aqui para ser nutricionista, está aqui para se tratar. Eu ia falar isso. E aí a gente entra numa coisa muito séria, que é assim... É grave. O cara que tinha que salvar a galera, ele tá doente também. Então, essa fica o problema. E quando você tem, supostamente é o que a gente espera, né? Um nutricionista dando aula, não só ele vai ensinar as pessoas, mas ele vai identificar aquele aluno que tem alguma coisa que está errada. Ou que tem uma alimentação inadequada, obesogênica, ansiogênica, ou então aquele que já tem sinal de restrição patológico, que já tem pensamento de ideação de físico, tipo, não, isso daqui não pode, eu vou engordar. Cara, não é normal uma criança de 11 anos falar, vou engordar. 13 anos. Isso é um problema das mídias sociais. Exatamente. Essa autocobrança. E tem também a educação cultural da família. Eu lembro de um... Olha, naquela época, eu lembro de um colega de escola, menino, vamos dizer, a gente tinha na casa aí dos 10 anos de idade, que a mãe dele criava o perfil ideal de alimentação para ele. Então, ele só comia frutas, vegetais, legumes, alimentos integrais e outras coisas. O que ele fazia na escola? Se destruía de tanto comer besteira, porque a mãe dele não tinha em casa. Entendi. Então, ele parecia um louco desvairado comendo na hora do intervalo. Porque a mãe queria impor uma educação restrita dietética para ele, sem a maturidade ainda necessária que ele tem. E ao contrário também, quando você vai ensinar a criança a comer, você já sabe que a família também está errada. Putz. Exatamente. Vem o pai obeso, a mãe obesa, o filho gordinho. Nenhum come legume. Aí começa. Então, sabe... E assim, já tem o report, né? A população brasileira, sobrepeso e obesidade... A maioria da população já está em 50% aqui? Já era. A gente está em 60% de às vezes até mais, de excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Se somar, a maioria, não é o cariotrófico. E a obesidade é a segunda doença que mais causa câncer, segundo o report, depois de tabagismo. Então você está vendo, Júlio, enquanto a gente está tratando, a gente não consegue tratar a obesidade, a gente não tem profissional, pesquisa, coisa para desenvolver câncer. A gente ainda está estudando droga para que o paciente não precise fazer dieta. Cara, isso é absurdo. Não existe isso. É a ideia do prazer atrelado ao alimento. Exatamente. Não comer hedônico por nutrição. Mas tem muito médico que vende um kit também pesado em cima desse tipo de tratamento. O Fepramona foi proibido por causa disso, Renato. Então, só que aí hoje o kit é Vevance, Trulicity e dieta baixa. Aí o cara tem resultado rápido. Não é uma droga boa para obesidade. Mas está sendo muito usada, não está, doutor? Está sendo usada erroneamente. Eu estou vendo muito paciente usando Vevance para tratar obesidade. Mas com rebote depois. Não, cara, até durante. Ele tira a fome. Né? Tira a fome. Ele tira a fome, só que ele não tira a mania. Então, quando você pega o cara que usa Vevance, ele aumenta rituais. Se o cara fuma, ele fuma mais. Se ele joga mais. E se ele come por ansiedade? Ele come mais. Então ele perde, ele não consegue sentar e fazer uma refeição. Só que o bicho come de manhã até a noite. O amendoim, não sei o quê. Porque tá agitado, né? Cada ida na cozinha é uma machadada. A minha experiência com Vevance com meio comprimido, eu fiquei o dia todo sem comer. Mas Júlio, você fez dieta a sua vida inteira. Vocês não são parâmetros. Vocês fizeram dieta a sua vida inteira. Então o hipotálamo de vocês está funcionando perfeito. E aí vem aquela galera, um pessoal agora que é que quer falar que é contra a dieta, aliás, até nutricionista. Existe. Né? E aí ele fala assim, você tem que ouvir o seu... Né? Aliás, você tem que ouvir... Comer intuitivo, você tem que ouvir o seu cérebro. Cara, mas se você é obeso, você tem um cérebro de obeso. Se você ouvir seu cérebro de obeso, você vai ficar mais obeso. Você vai virar Eu vou falar de você, Maurício. Se eu comentei... Se o Maurício for fazer essa dieta intuitiva, ano que vem a gente já tem o Rei Momo. Não. Garantido. Nossa, tranquilo. Garantido. Leva overall.